Olá! Hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual na perspectiva da Ayurveda. Bem, acho que para começar é importante dizer que para a Ayurveda a menstruação, o nosso sangue é glorioso, é fisiológico, é natural, é orgânico, assim como qualquer outro processo que acontece no nosso corpo, seja de eliminação, seja de digestão. Para as mulheres que estão saudáveis, em equilíbrio, o nosso sangue é uma bênção, é um momento de introspecção, sim, mas não é para ser um momento de extremo desconforto ou de dor, excesso de cólica, excesso de prostração. É para ser algo fluido, saudável, um sangue vermelho, uma lunação sem muitas complicações, mas sim com cuidado, porque a Ayurveda ela vai falar sobre cuidado ao longo da vida. E, inclusive, existe a associação da recepção da lua com a longevidade. Então, receber a lua é algo importantíssimo. É isso que vai fazer com que a mulher possa ou não engravidar, se ela quiser. Então, a potência de gerar a vida passa pela menstruação. Então, dito isso, a Ayurveda ela também vai ver a menstruação como um momento de pausa, como uma necessidade de observar que, assim como a natureza cíclica da lua, nós também vamos ter o nosso momento de minguar. E claro que falar sobre isso hoje pode ser muito delicado, porque a gente vive uma sociedade desigual, em que o capitalismo muitas vezes não permite com que as mulheres possam parar. Mas para isso a gente vai ter que ser mais rebelde. E vai ter que sim entender que saúde é um ato político, porque a gente pode sim lutar por leis que favorecem com que as mulheres possam ser remuneradas com as suas pausas, né? Existe uma luta para que possa haver folga no período da menstruação, que são as licenças menstruais. Então, a gente precisa sim continuar tendo voz para se colocar, para se posicionar em relação à necessidade desse momento vir com uma pausa mesmo, com um momento de deitar muitas vezes. Para muitas mulheres, menstruar já é um ato que pode cansar dependendo do corpo de cada uma, né? Por isso que esse olhar para os atributos, para os doshas, kapha, pitta e vata, para mim são tão importantes, porque é a partir disso que a gente vai perceber que cada corpo ele é único. E para muitas mulheres a pausa, o deitar, o ficar numa postura horizontal é muito mais importante do que para outras. Mas com certeza, para todas, é um momento de meditação, é um momento de contemplação, é um momento de compartilhar com os familiares que vocês convivem, com os companheiros, com os filhos, com as companheiras, de que esse vai ser um momento em que a gente pode fazer menos, né? Seja trabalhos domésticos, seja alimentação ou cuidado da casa, para que a gente possa receber e fazer algo, prestar atenção em algo que já está acontecendo, que é um movimento de eliminação, de entrega desse sangue que é fértil, que é bonito, que é abundante para a Terra. Para a Ayurveda, toda a natureza possui os atributos de Kapha, Pitta e Vata. Os horários do dia, as estações, os corpos, os alimentos. Então tudo faz parte dessa combinação dos 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter. E a menstruação não é diferente. Dentro desse ciclo que dura mais ou menos 28 dias, mas pode ser mais e pode ser menos, a gente também vai ter a combinação desses atributos. De acordo com essa divisão que a Ayurveda faz sobre o ciclo, a gente vai começar falando sobre o período Kapha. Kapha é estrutura, é terra, é corpo, substância, vigor, que é o período quando a nossa menstruação ela termina até a fase ovulatória começar, que é quando o corpo está se nutrindo, está se preparando, o endométrio está engrossando, que é quando também nós mulheres temos a tendência a ficarmos mais alegres, a ficarmos com mais disposição física, a termos mais a capacidade de usar essa força física, usar essa comunicação, porque nós estamos vivendo um período Kapha.
Todo mundo que deixou de menstruar e está indo se preparar para a ovulação vai passar por esse período e pode aproveitar esse período com sabedoria. Se puder programar uma viagem, se tiver a oportunidade de escolher para esse período, porque a Ayurveda também vai concordar que, assim como a questão mais científica dos hormônios, esse vai ser o momento em que a gente vai ter mais vitalidade, mais bom humor, mais beleza. O corpo ele está engrossando, né? A gente está se preparando para gerar uma vida, que é o período ovulatório, que é o momento em que entra a Pita. Pita vem falar de fogo, vem falar de agilidade, de transformação, de ação, que é o momento em que a nossa temperatura basal ela aumenta um pouco. Isso serve para mulheres que estão fazendo a percepção da fertilidade, tanto para engravidarem ou não. Esse é o momento que os nossos calendários mostram que a gente está ovulando. Então também vai ser um período em que as transformações elas vão ficar mais intensas, o nosso metabolismo ele vai ficar mais intenso, a gente pode ficar mais irritadiça, mais fogosa, e isso é uma fase conhecida como a TPM. Então a TPM ela pode ser ayurvedicamente explicada também como um período em que a gente fica mais pita, que é muito interessante também, porque tem coisas que a gente só vai fazer nessa fase porque a gente vai estar com mais fogo de ação, com mais fogo de coragem. Então é interessante perceber que cada qualidade de cada dosha vai nos deixar com mais predisposição para determinada ação. Então esse é um momento em que a gente começa a se preparar para a morte, que vai vir a ser a fase Vata, que é a menstruação, que é uma fase de ar e éter. E que Vata é o dosha do fim, da sensibilidade, de uma fase de mais madureza, né? Por isso que a gente associa ao arquétipo da velha sábia, né? Dentro da perspectiva dos arquétipos. Esse vai ser um período em que o nosso corpo ele vai perder calor e que vai ser muito importante que a gente cuide, porque Vata é o dosha que mais necessita de cuidado. Então o nosso corpo ele vai estar ocupado com o movimento da menstruação. Então é muito importante que nós mantenhamos as extremidades quentes, que a gente opte por alimentos que sejam de fácil digestão, porque o nosso fogo digestivo, o nosso Agni vai estar mais baixo. Também é um momento de maior sensibilidade, de maior introspecção, e que é um momento que para a Ayurveda, e não só para a Ayurveda, mas para quem começa a estudar mais ginecologia natural, propriamente os ciclos, vai perceber que é um momento que a mulher precisa de mais cuidado. A gente precisa entender que esse é um momento de maior conexão também, né, com o nosso centro, que o corpo vai estar ocupado, liberando esse endométrio, que é a camada mais interna do músculo do nosso útero, e que necessitaremos, assim, de pausa. Então, a gente vai dividir o nosso ciclo menstrual em 3 partes. Kapha, do último dia da menstruação até a ovulação, da ovulação até a menstruação é um período Pitta, e durante a menstruação a gente entra num período Vata. E sabendo sobre isso e estudando um pouco mais sobre a Ayurveda, que é algo assim que eu recomendo muito, a gente pode cuidar mais da nossa menstruação, a gente pode cuidar mais do nosso ciclo, porque o ciclo inteiro, e principalmente o momento que a gente recebe a nossa lua, é como um diagnóstico de como que nós estamos nos sentindo. Tudo que a gente viveu durante todo o ciclo, naquele momento vai aparecer. Então, se a gente teve um estresse muito grande, se a gente teve um desequilíbrio muito grande, muito provavelmente vai aparecer na nossa menstruação. E isso serve para o momento em que a gente gesta, pare, puerpério, e também para a nossa plena pausa, que é um momento de pausa. Então, nesse momento, nós estamos construindo o nosso amanhã. Então, são os nossos hábitos, a nossa alimentação, a qualidade de vida que a gente busca viver com calma, com tranquilidade, mas com exercícios físicos, com vitalidade, que vão nos dizer como que a gente vai estar, como que vai estar a nossa saúde. Então, para a Ayurveda, o sangue é um sangue saudável, é um sangue vermelho, fluido,
sem coágulos, uma menstruação sem cólica. É uma menstruação tranquila, em que, claro, que a mulher fica mais introspectiva, mas ela não precisa se limitar, assim, a sentir dores ou desconfortos ou desmaios ou, enfim, desequilíbrios muito grandes que a gente vê por aí. A gente sabe que também tem a ver com toda a construção social, de produtividade, de entender também que nós, mulheres, somos biologicamente muito diferentes, assim, corpos com útero são muito diferentes de corpos sem útero. Nós completamos o ciclo da lua, então nós vamos estar lua nova, mas também vamos estar lua cheia. Quando estivermos com a libido, vamos estar querendo criar. Quando estivermos sem libido, vamos estar querendo observar. E o quanto isso é importante para que a natureza feminina ela possa brilhar, ela possa se regenerar, ela possa minguar, renascer quando necessário, porque a nossa energia não é linear como as dos homens, né? A gente tem picos de energia, tanto para ascendência como para descendência. Isso é algo que a biologia vai explicar com os hormônios. Eu já tenho esse vídeo gravado aqui no canal, mas eu queria muito trazer a perspectiva da Ayurveda, que é uma das medicinas mais antigas do mundo, que é algo que eu estudo, porque eu, por exemplo, com alguns desequilíbrios em vata, sei que eu preciso cuidar mais disso. Embora a minha menstruação seja muito saudável, eu sei como agir de acordo com as predisposições que o meu corpo possui. Então, entender também que cada corpo ele é único, né? A menstruação vai ser diferente para uma mulher que é mais kapha, para uma mulher que é mais pitta, para uma mulher que é mais vata. Mas o fato é que o tempo de ter vergonha da menstruação e algo assim já passou, né? Agora é um momento assim que a gente se sente feliz em poder compartilhar que a nossa lua chegou, que a gente sabe que esse é um momento de orgulho por sermos mamífera, por sermos mulheres. Então, compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor as necessidades de alguém que está lunando é muito importante, que a gente possa, dentro do sistema que a gente vive, também trazer direitos menstruais para as mulheres, principalmente pensando naquelas que vivem em uma situação de maior vulnerabilidade social, o quanto seria bom que nós pudéssemos todas ter tempo para viver esse momento. E também quero fazer um parêntese em relação aos hormônios sintéticos que muitas mulheres tomam com anticoncepcionais, né, que existem outras formas de prevenção da gravidez e eu acho muito importante olhar para eles, porque ficar sem menstruar é algo que não faz bem para a saúde. E isso pode ser sentido daqui a muitos anos, talvez você não perceba isso agora, mas pode sentir quando você tiver seus 60 anos, quando você quiser engravidar ou quando você simplesmente quiser parar de tomar esses hormônios e viver desequilíbrios por causa disso. Então, o sangue que vem para as mulheres que estão tomando hormônios e anticoncepcionais, a gente chama de sangramento por escape, portanto não é um ciclo perfeito. Você não está apenas desequilibrando a sua menstruação, como também a sua ovulação, porque as mulheres que tomam esses hormônios, elas não ovulam. E imagina para o corpo que foi criado de uma forma perfeita para que esses ciclos pudessem acontecer, de repente, nada disso acontecer, né? Porque o que acontece? O nosso estrogênio e o nosso progesterona, eles vão crescendo até um pico e depois eles caem até um pico. A mulher que toma anticoncepcional, ela coloca todos os dias a mesma dose hormonal. E isso é algo que não é bom para a saúde, né? Então, olharmos para isso, olharmos para o nosso corpo, buscarmos, né, cada vez mais plantarmos a nossa saúde no hoje, para que no amanhã a gente possa colher frutos. Então, hoje eu estou vivendo a minha menstruação que chegará, porque é uma somatória, é um processo somático. Da mesma forma que, se você tiver algum desequilíbrio no seu ciclo menstrual, provavelmente isso tem uma causa que você precisa olhar um pouco para trás para entender quais dos seus hábitos, quais traumas, quais processos podem estar imprimidos aí no seu ciclo e buscando esse apoio, principalmente assim nesse caso desse vídeo da Ayurveda, para conseguir perceber quais possíveis desequilíbrios e como melhorá-los ao longo da sua vida. Eu sugiro estudar Ayurveda como um todo e sugiro também olhar os outros vídeos que já foram gravados sobre a importância da menstruação e sobre os hormônios e como que flui esse ciclo hormonal e lunar.